Bom dia a todos. Já estou vendo que estamos recebendo participantes conectando. Bom, eu vou fazer um breve aviso sobre a dinâmica do webinar de hoje, mas queria agradecer a presença do nosso painel de altíssimo nível, né, as autoridades que estão aqui, os representantes dos investidores. Muito obrigada pela presença. E agradecer também o público que está nos assistindo. Estou vendo que os números estão subindo rapidamente, então acho que está dando tudo certo do ponto de vista tecnológico. Meu nome é Tatiane Gasparotto, eu sou diretora para a América Latina da Climate Bonds Initiative. E eu queria apenas fazer uns avisos de logística, e aí na sequência eu vou passar a palavra para minha colega Justine Liebel, que é diretora executiva da Climate Bonds Initiative globalmente. Bom, para aqueles que estão entrando agora, o webinar está sendo transmitido ao vivo, tanto pela plataforma do Zoom quanto do YouTube. Quem quiser mandar perguntas, basta acessar o botãozinho do chat e essas perguntas serão disponibilizadas para os painelistas. Quem estiver nos ouvindo e porventura queira trocar a língua, a gente vai ter alguns momentos em inglês, mas a maior parte da discussão será em português. Basta selecionar o ícone de interpretação que fica abaixo na plataforma do Zoom, é um globo pequeno, e basta selecionar o canal na língua que você deseja ouvir o webinar inteiro, então português ou inglês. I'm just going to repeat that very quickly in English. Welcome to all of our international participants as well. In case you need to access the translation tool, please do just click on the little globe at the bottom of your Zoom screen and you should be able to select the English channel. Most of the discussion will be in Portuguese. We will have some parts in English, but by selecting that channel, you should be able to hear in just one language throughout. Thank you very much. Now, without further ado, bom, agora sem mais delongas, gostaria de passar a palavra agora para a nossa diretora executiva da CBI, senhora Justine Liebel. Thank you, Patsy. Greatly appreciate those opening remarks and the logistics. So everybody, hopefully you have managed to work out the technical side of this new world that we find ourselves in, where for a launch like this, we would be in Brasilia doing a launch, which would be in person. But the benefit of doing this is the reach that we get is quite huge for such an important topic. So good morning to the Americas, good afternoon to Europe, and of course, good evening to Asia. Thank you for joining us from wherever around the world you are. But a special thank you to our guests that we have with us today, starting with Minister Teresa Cristina. It is fantastic to see you with us. Thank you for joining us. The Minister of Infrastructure, Tarcísio Freitas, also thank you. It's nice to see you again with us today. The Governor of the Central Bank, Roberto Campos Neto, thank you for joining us. President UBS Bank Brazil, Silvio Caccino, and a long-standing supporter of CBI in our work in Brazil. Senior Investment Manager, Joran Verlin from PGGM. Super glad to have you with us as well, so thank you for joining. Today marks an extremely important day for Brazil's agriculture industry. Today we are celebrating the launch of the Green Investment Roadmap for Brazil's agriculture. This extremely important and timely piece of work was developed to bring visibility to the market, and most importantly, to the investors on the green investment potential across Brazil's agri-sectors. The Climate Bonds Initiative, in partnership with the Agri Subcommittee under the Brazil Green Finance Initiative, which was launched in 2016, have spent the past 12 months, little over 12 months now, uncovering the landscape of investment opportunities that support a sustainable agriculture agenda in Brazil. The investment potential sits at a whopping $163 billion worth of investments. That's a huge number, and it's just a starting point. There must be a lot more there, but that's a great starting point to have, of green aligned investments in Brazil.
Considering Brazil's legal frameworks, like the new Forest Code, most notably, the Low Carbon Agri Plan, and their climate commitments, there is a significant opportunity for investments across agriculture, livestock, renewable energy, low carbon transport, water, and forestry, all of which can be packaged for green finance if it meets the rules. I encourage you to visit the roadmap that outlines the details of these opportunities so you yourself will see what has been advancing in Brazil's agri-sectors. Capitalizing on these investments will require a clear understanding on what we mean by green, leveraging guidance from the market on best practices and standards for labeling green financial products. And to start, the Climate Bonds Initiative will be releasing in July the criteria for agriculture that will help further guide Brazil's market on ensuring the right investments are issued for investors to invest. This is another important milestone to be achieved in this work that was shaped by technical experts from around the world, including key stakeholders in Brazil. A vast pool of investment opportunities exists. Financial products and tools are there. We now need to connect the dots and bring the investments to the investors. You simply got to look at it like it's a Tinder app for the Brazil agri market. It's about matchmaking the investors to the opportunities. And that's our job today and our job together to make that happen. We need to complement the regulatory environment with investor demand that will financially incentivize sustainable agri-production. One cannot come without the other. To bring change and achieve success will require leadership and commitment to shift the focus towards a long-term vision that will bring a positive economic and environmental impact for Brazil's agri-economy. Today is evidence that this leadership in Brazil exists, with the presence of the ministers and the governor of the central bank, including the investors. We very much look forward to hearing from them today and their views on this very important subject. But before I turn it over to the minister, I would like to say a special thank you to our lead author of the roadmap, Andre Mendes, active member of the Brazil Green Finance Initiative and technical consultant to CBI, the members of the Agri Subcommittee, B3, Banco do Brasil, CNA, Mato Filho, NatCap, Pinojetos, Proactiva, SRB, and Ecoagro, all who have been instrumental in helping get this very important piece of work, leveraging their expertise, their insight, and their practices in the field to be able to bring this to you today. To MAPA for the partnership on really seeing this opportunity and taking the ambition and commitment to see it forward. And of course, to our funders, Gordon and Betty Moore Foundation. Without our funders, CBI makes it very difficult for us to operate. Our partners in Brazil have not just become our working relationships, they've become our friends. In the past 3-4 years of our operations in CBI, we cannot do this work without our partners. And so for that, we also want to say thank you. And finally, to the CBI Brazil team, who have done an exceptional job getting this together and getting the organization of this launch together. So I expect a very fruitful discussion today, and I welcome our guests and I welcome our participants today. Thank you very much. And now over to you, Tachi. Muito obrigada, Justine, por fazer nossa abertura. Eu gostaria de passar a palavra agora para a excelentíssima ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ministra Tereza Cristina. Ministra, você está com problemas para nos ouvir? Tá ouvindo? Bom, gostaria de passar a palavra agora, então, para a ministra da Agricultura, ministra Tereza Cristina. Ministra, desde 2014, né, temos visto esse crescimento exponencial no mercado de títulos verdes global, um volume que chega a mais de 840 bilhões de dólares acumulados. No entanto, o uso de recursos para a agricultura representa em torno de apenas 3%, principalmente voltado para projetos de papel e celulose.
No Brasil, essa porcentagem ela aumenta já para 35%, que demonstra a vocação natural do país para figurar entre os grandes mercados de títulos verdes, ao se expandir investimentos não apenas no setor florestal, mas em projetos de agricultura e pecuária. Dentro do contexto atual, o agronegócio tem crescido e desenvolve um papel cada vez mais fundamental como fornecedor global de alimentos, demonstrando a importância de sistemas de abastecimento resilientes e cadeias de produção sustentáveis. Nesse sentido, eu gostaria de convidá-la a compartilhar o que o Ministério tem feito para desenvolver a agenda de finanças verdes e estimular novas fontes de financiamento da agropecuária brasileira. Com a palavra, ministra Tereza Cristina. Obrigado, Tatiane, Justine, com quem eu iniciei essa conversa muitos anos atrás, né? E agora, ano passado, nós tivemos a oportunidade de assinar um MOU em Nova York e hoje estamos aqui já na parte final, né, para esse lançamento em julho, que será muito importante para o Brasil, mas também, principalmente, para a agricultura sustentável brasileira. Então, eu quero cumprimentar a todos de maneira especial, o ministro-presidente do Banco Central, Roberto Campos, ministro Tarcísio, Jerome e Silvia, né, que estão conosco aqui nesse painel, e dizer da importância desse dia para o Ministério da Agricultura. O MAPA e a CBI assinaram um acordo de cooperação técnica em novembro de 2019 para desenvolver as finanças verdes para a agropecuária brasileira. Por um lado, temos a CBI, a principal autoridade em títulos verdes e os únicos certificadores globais de títulos verdes. De outro lado, o MAPA absolutamente convicto que o Brasil é a maior potência agroambiental do planeta, vai assumir o seu papel como tal. O resultado desse esforço conjunto começa a frutificar com a publicação desse plano de investimento para a agricultura sustentável brasileira, sendo lançado juntamente com a pesquisa direcionada para investidores potencialmente interessados em investirem na agropecuária sustentável do Brasil. Um evento do qual tive a honra e o prazer de participar, juntamente com a minha colega Justine Raibel, vice-CEO do CBI, e meus amigos Roberto Campos, presidente do Banco Central, Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, que caminha junto com a agricultura e com essa agricultura moderna que produz e que exporta, né? O mercado das finanças sustentáveis direciona recursos para as atividades econômicas que atendem às boas práticas ambientais, sociais e com governança. Nesse sentido, a nossa agricultura está se preparando para atender integralmente tais práticas. E há tempos vem desenvolvendo sofisticados protocolos e green labels por intermédio da sua empresa de pesquisa agropecuária, a nossa Embrapa, reconhecida mundo afora por sua excelência no desenvolvimento das técnicas de agricultura de baixo carbono, o programa ABC, e a saúde do solo. Hoje, mais que se adequar a protocolos de sustentabilidade, o Brasil demanda que toda a agricultura mundial adote práticas rigorosas ASG e deseja ver todos os países igualmente engajados e prestando contas nesse desafio. Estamos passando por um triste período de pandemia e a humanidade não pode mais passar por essa experiência em todos os aspectos da vida humana. Na mitigação desse risco, a agropecuária brasileira tem enorme contribuição a dar, proporcionando ao mundo alimentos seguros. Basta lembrar que todas as pandemias vividas recentemente decorrem de zoonoses virais, das quais a maioria delas surgem a partir do manejo insustentável de animais criados de maneira inadequada para o consumo humano. Aqui no Brasil, já temos protocolos que garantem animais sadios a partir da integração lavoura, pecuária, floresta, desenvolvida pela Embrapa, e que necessitam de um apoio para serem universalizados pela nossa agropecuária. Ademais, no Brasil, podemos colher até 3 safras anuais numa mesma área,
com gestão adequada de recursos hídricos, dos quais temos muita abundância, algo impossível para a agricultura de países com clima temperado. Assim, em termos de racionalização global de recursos naturais, o Brasil também tem papel fundamental a desempenhar. Pois para um país de clima temperado e produtividade que nossas fazendas, melhor aparelhadas tecnicamente, atingem, demandaria uma área muito maior, porque, como já disse, aqui conseguimos fazer até 3 safras no mesmo ano. Soja, milho e o boi, a engorda, o capim para engordar o boi. Em outras palavras, a intensificação da produção de comida no Brasil para atender mercados internacionais é uma forma de se otimizar o uso global de recursos naturais. Tudo isso sem ser necessário derrubar uma árvore sequer. Afinal, nossas lavouras ocupam cerca de 8% do território brasileiro e ainda não atingiram a plenitude da sua produtividade. Podemos crescer muito mais com as tecnologias que vêm sendo desenvolvidas. Nossa pecuária, que ocupa cerca de 20% do território brasileiro, está passando por um dramático aumento de eficiência. O resultado dessa combinação será, além de expressivo aumento de produtividade de ambas as atividades, a área de lavoura se expandir sob pastagens, que vêm sendo abandonadas por desnecessárias que se tornam em função de práticas mais racionais na pecuária. Então, a integração de solos hoje que temos que renovar, né, solos degradados, a agricultura vem ocupando e aí, quando volta a pecuária, ela vem com muito maior eficiência. O mais importante de tudo é que esse movimento permitirá que o Brasil mantenha intacta a vegetação nativa de cerca de 66% do seu território, algo nem de perto praticado por muita gente no mundo. Precisamos do desenvolvimento das finanças verdes do agro como um forte indutor da concretização deste cenário. Finalmente, o mercado financeiro sustentável da nossa agropecuária pode atingir, sim, como já disse a Tatiane, cifras bilionárias, pois as atividades agropecuárias atuais demandam crédito para capital de giro na ordem de 100 bilhões de dólares por ano. Todavia, essa demanda por giro é bem maior, se considerarmos todas as atividades do agronegócio, como a produção de insumos, a logística, a industrialização e a comercialização. É bom destacar que, além do giro, há expressiva demanda por crédito para investimentos. E isso sem contar a evolução da nossa agricultura, que vem batendo recordes de produção todos os anos e continuará assim por muito tempo, demonstrando o enorme potencial financeiro da agropecuária sustentável brasileira. Invistam no agronegócio sustentável brasileiro, para bem para suas finanças e muito bem para o meio ambiente e para a sua saúde. Venham investir no Brasil. Muito obrigada, ministra, por essa fala de abertura. A gente vai entrar numa discussão bem dinâmica na sequência com os investidores, então tenho certeza que haverão vários pontos para a gente dar continuidade, justamente que foram elencados pela ministra na fala. Bom, eu gostaria de passar na sequência a fala para o ministro Tarcísio Freitas, para algumas considerações iniciais. Ministro, falamos há 2 semanas, né, exatamente sobre a carteira de concessões do governo federal, desde então já com um foco muito grande, né, no setor ferroviário e que fica muito claro aí a transversalidade, a complementariedade com os esforços que vêm sendo desenvolvidos no setor do agro. Eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar conosco um pouco da visão do seu ministério nesse contexto agora, com o plano de investimentos de finanças verdes para a agricultura brasileira. Por gentileza, ministro. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia, ministra Tereza, meu caro Roberto Campos, Justine, Silvia,
Jerome, Tatiane, mais uma vez juntos, né? Tivemos há 2 semanas atrás. Parabéns pela iniciativa, interessante ver agora um plano de investimento de agricultura sustentável, se inserindo aí nesse mercado de finanças verdes, de finanças sustentáveis, isso é fundamental. E eu gostei como a ministra Tereza iniciou, colocando o Brasil como de fato ele é, uma potência agroambiental. E a gente não pode deixar, não pode esquecer isso, né? Nós temos indicadores que são simplesmente fantásticos, mais de 60% de matas nativas preservadas, em se tratando de Amazônia é mais de 84%, é uma matriz energética que é mais de 42% renovável, né? Se a gente comparar com a Alemanha é 14%, então realmente o Brasil é uma potência agroambiental e a gente está se inserindo cada vez mais no mercado global de títulos verdes, né? Que vem crescendo exponencialmente ano após ano, e o Brasil tem um potencial significativo para se inserir entre esses grandes mercados de títulos verdes, né? Ofertando uma carteira verde resiliente, notadamente na infraestrutura que anda passo a passo, anda conjugada aí com a agricultura, né? Então, o trabalho, a dobradinha que tem sido feita é fantástica, com tecnologia, pesquisa, inovação no campo. A gente vem quebrando safras, recorde de safra ano após ano, e a infraestrutura permitindo, né, o escoamento dessa produção. Antigamente se falava no Brasil que plante que o João garante, né? Agora é plante que a infraestrutura garante. Então, pode plantar que a gente vai transportar. E no final das contas, a gente está com uma carteira de investimentos bastante robusta, muito grande. Eu acho que é a maior carteira de projetos de investimento em infraestrutura existente no mundo hoje. Nós temos tudo para atrair um investidor, porque temos, primeiro, um portfólio de projetos bastante grande, são dezenas de projetos que estão sendo oferecidos ao mercado. Nós temos projetos com estruturação sofisticada, nós temos ativos de qualidade que atendem esses setores resilientes da nossa economia, notadamente o setor do agro e o setor mineral, e nós temos o crédito. Então, temos todas as condições para trazer o investidor, nós oferecemos boas oportunidades e, mais do que isso, agora tendo esse olhar para as finanças verdes, né? Firmamos um memorando de entendimento com o CBI, algo que me deixa extremamente feliz. Então, a ministra Tereza, a gente faz dobradinha em tudo, inclusive nisso, né? Estou vendo que ela também foi rápida e eu fico feliz por isso. E estamos trabalhando com o CBI fortemente para certificar integralmente nosso programa de ferrovias com emissão de títulos verdes. É a primeira vez que isso é feito no Brasil, um programa com essa abrangência, né, onde nós estamos trazendo as considerações de risco climático, de redução de emissões de CO2, limitação de transporte de combustíveis fósseis para a nossa estruturação de projetos ferroviários, né? Então, são projetos extremamente desafiadores, mas que vão proporcionar uma revolução em termos de transporte, em termos de redução de custo, aumento de competitividade, e o próprio fato da gente reequilibrar a matriz de transportes é uma atuação forte na descarbonização da nossa matriz. Então, é bom contar com o CBI, com essa parceria que está sendo feita. O CBI já tem olhado, né, detidamente o projeto da Ferrogrão, que é um projeto que, muito brevemente, a gente vai mandar para o Tribunal de Contas da União. Então, um projeto que já está bem adiantado, bem avançado. É um projeto super desafiador, mas que já nasce, né, com essa perspectiva, já nasce com o selo verde. A gente, então, tem condição de trazer o mercado para cá e dizer, olha, nós temos essa preocupação e a gente está se inserindo nesse contexto. Então, as questões, né, os princípios de ESG estão bem incorporados aqui no âmbito do Ministério da Infraestrutura. Emitimos as diretrizes de sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura para o período de 2020 e 2022. Temos promovido a inserção de todas as questões relacionadas à mudança do clima já na fase de planejamento, quando a gente vem construindo aí o Plano Nacional de Logística, que é um plano matemático, onde a gente equilibra o crescimento da demanda com a oferta de transportes, e a gente faz essas considerações. Então, a perspectiva da sustentabilidade já está presente já na fase de planejamento, e eu tenho certeza, então, que a nossa inserção nessa parceria com o CBI,
na questão da sustentabilidade, na obtenção de títulos verdes, vai ser um sucesso. Eu estou extremamente otimista com o futuro e agradeço aí, então, a parceria. E é bom ver também o nosso agro inserido nisso, porque é um agro que preserva, nós temos um código florestal dos mais rigorosos do mundo, e o que a gente faz no Brasil só acontece no Brasil. Então, é uma coisa para ser amplamente divulgada, né? E realmente a gente tem que se colocar na posição que nós devemos estar como potência agroambiental. Então, agradeço aí a todos vocês, estamos à disposição. Muito obrigada, ministro, e acho que é exatamente com esse objetivo de conectar todos os pontos, né, que a gente fica muito feliz, muito grato realmente com essas duas parcerias, para que a gente consiga olhar para os dois lados, tanto da produção quanto da logística, né? Ministro, gostaria de agradecer a sua participação. Eu sei que em breve você vai ter que se retirar, então fica à vontade, já queria deixar desde já os nossos cumprimentos. Apenas um pequeno aviso logístico antes de passar a palavra para o presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto. Para aqueles que estão com dificuldade em ouvir os dois áudios, eu peço que selecionem a opção de silenciar o áudio original. A gente tem recebido algumas mensagens aqui. Para isso, você precisa ter a última versão do Zoom. Então, basta selecionar essa opção. Obrigada. Bom, presidente, gostaria de cumprimentá-lo mais uma vez. Muito obrigada por estar conosco. Acho que o que foi falado aqui, né, a gente tem destacado bastante o papel do setor bancário, tanto no plano de investimentos quanto no desenvolvimento dessas novas estruturas, ou estruturas, na verdade, existentes que a gente possa alavancar para o setor, né? Especificamente para finanças verdes. Então, eu gostaria de pedir que o senhor compartilhasse conosco qual o próximo passo que o setor bancário poderia dar para alavancar esse mercado, como se alinha às medidas do Banco Central, e gostaria de colher também suas reações, dado o que foi compartilhado aqui com relação à oportunidade no setor agropecuário, para que a gente consiga, via mercado de finanças verdes, oferecer uma alternativa importante de financiamento para o setor. Muito obrigada. Muito obrigado, bom dia a todos. Estão me escutando? Estão, né? Bom dia a todos, muito obrigado. Eu gostaria de começar agradecendo e cumprimentando os participantes, a Tatiane, a Justine, ministros e amigos, ministra Tereza Cristina e ministro Tarcísio, dispensa apresentações, parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo frente aos ministérios. Queria também agradecer ao Geron e a Silvia, que são os palestrantes. E o tema de Banco Central sempre é um pouco árido, então vou tentar conduzir da forma menos árida possível. É um prazer participar desse evento. Eu acho que esse é um tema que desperta grande interesse para a sociedade. Esse tema climático ele passou a ser um tema na agenda de todos os bancos centrais do mundo. É muito relevante para os formuladores de política, pessoas de negócio, produtores, investidores, e é uma questão que impõe grandes desafios, mas acho que também gera grandes oportunidades. Eu acho que isso é particularmente verdade no Brasil. Vou usar de novo a expressão usada pelos ministros, que eu acho que é importante dizer que é um país com enorme potencial ambiental. Falar um pouco agora por que é relevante para o Banco Central. Bom, as principais metas do Banco Central são inflação e estabilidade do sistema financeiro, né? Então, eu me lembro que uma das primeiras reuniões do BIS, que é um fórum onde tem todos os banqueiros centrais, eu fiquei muito surpreso de ver que 30% do tempo, naquela reunião específica, estava sendo destinado a temas ambientais, né? Principalmente os banqueiros centrais da Europa, que estavam muito preocupados. Você tem esse fenômeno dos verões mais quentes na Europa, então todos estavam discutindo muito sobre o tema. E no caso dos bancos centrais, né, o tema ambiental ele influencia essas duas grandes dimensões, a política monetária e a estabilidade financeira. Em política monetária é bem claro entender e ver o que está acontecendo, né? A gente tem choques ambientais
que afetam a oferta, que são mais difíceis para a política monetária. A gente tem o exemplo de safras agrícolas, preço de alimento, distorce preços relativos, preço de energia. Então, de uma forma geral, é impossível hoje você pensar em inflação e pensar em uma análise sustentável de inflação para frente sem ter no conjunto de variáveis o tema climático. Tem também uma grande incerteza em relação à persistência e amplitude desses choques climáticos que acontecem. Isso é muito difícil para o banqueiro central. Quando você tem um choque que tem uma persistência, uma duração que é difícil de prever, é mais difícil de formular, né, em relação a isso. Os choques podem ser duradouros em alguns casos, e a gente tem visto isso. Temas climáticos mudam a estrutura de produção. Quando você muda a estrutura de produção, você afeta a produtividade, você passa a produzir um insumo de uma forma diferente. No começo, quando você tem que se adaptar a essa nova forma, você tem uma queda de produtividade, influencia todo o crescimento, né, o crescimento econômico de médio e longo prazo, e influencia também a taxa de juros neutra, que é uma variável importante para o Banco Central. Então, a parte de política monetária. E a segunda dimensão, que é a dimensão de estabilidade financeira, que é a saúde do sistema financeiro, também é fortemente impactado por choques climáticos. E por isso os banqueiros centrais têm se debruçado tanto nesse tema. Por exemplo, o mercado imobiliário é muito influenciado. A parte de inadimplência, dependendo do tipo de choque que você tem. A gente viu recentemente em algumas áreas nos Estados Unidos que tiveram eventos extraordinários. Você tem um aumento de inadimplência. Então, o Banco Central precisa avaliar a vulnerabilidade do sistema em relação aos choques climáticos. A gente mencionou que os choques podem mudar, não só provocar mudança na avaliação de ativo, mas também perda para o sistema. E uma coisa que acontece às vezes é que você tem um ciclo entre a estabilidade financeira, né, e a economia real, e você entra num loop onde você prejudica o crescimento de longo prazo. O BC tem uma história de atuação nessa área, são várias medidas que foram tomadas, vou citar algumas, depois algumas eu vou enfatizar. A gente tem, em 2008, fizemos o crédito rural, que era uma conformidade ambiental na Amazônia. Depois, em 2009, a expansão na cana-de-açúcar também foi uma medida de zoneamento que o Banco Central fez ligada ao crédito rural. Em 2010, a agricultura de baixa emissão de carbono também foi uma resolução que foi feita, e aí a gente tinha tudo vinculado a um programa agrícola de baixo carbono. Em 2011, crédito para mitigação e adaptação das mudanças de clima. Depois fizemos o processo de avaliação interna para adequação de capital. Isso é muito importante, porque os bancos vivem da quantidade de capital que eles têm disponíveis para emprestar. Então, a hora que o banqueiro tem que avaliar o capital em relação ao clima, ou seja, que a hora que mudanças climáticas ou políticas de governança climática influenciam o capital, o banqueiro passa a olhar de uma forma diferente. Em 2014, fizemos as diretrizes para as políticas de responsabilidade social e ambiental nas instituições financeiras. Em 2017, fizemos o GIR, que é o Gerenciamento de Risco Interno, que também é um modelo onde o banco passa a identificar, medir, avaliar e monitorar, reportar e mitigar riscos ambientais dentro do risco integrado, que é muito importante, né? Então, quando a gente olha um guideline, a gente veio desde 95, que a gente teve o protocolo verde. Em 2001, nós tivemos o primeiro fundo de investimento sustentável, foi lançado na época pelo Banco Santander, eu estava lá na época. Desde então, a gente tem várias evoluções, várias medidas. Eu não vou mencionar todas. Dessas normas, eu destacaria a Resolução 4327 de 2014, que estabelece as diretrizes de política de responsabilidade social e ambiental, que é o PRSA, que foi muito importante. Então, o Banco Central está comprometido na implementação do PRSA. A gente tem monitorado e temos discutido com todas as instituições financeiras. Essa norma faz parte de um arcabouço amplo de gerenciamento de integração de risco. Nós temos um plano de ação e uma estrutura de governança e de risco social e ambiental, né, que foi mencionado. Nos últimos anos, o Banco Central está interagindo mais com o setor financeiro para promover políticas voltadas à questão ambiental. A FEBRABAN criou uma comissão de responsabilidade social e sustentabilidade, e a gente tem, através de autorregulação, feito diversas interações para atender os padrões prudenciais do Banco Central. As recomendações externas do Financial Stability Board, que é um órgão também muito importante, e a gente tem interagido e tem conversado com as instituições brasileiras sobre o que precisa ser feito. As instituições financeiras passaram a divulgar riscos e oportunidades relacionados ao clima em documentos financeiros, que não vinha acontecendo até então. E aí eu destacaria também a medida de gestão integrada de risco que eu mencionei,
que é basicamente você passar a olhar o clima como uma gestão integrada de riscos dentro do balanço do banco, né? Então, conseguimos fornecer ao Sistema Financeiro Nacional um sinal de política que é super importante. Mais recentemente, nós temos também tido um papel importante nas discussões internacionais. Eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com a ministra Tereza, com o ministro Tarcísio, nessas últimas viagens, discutindo com investidores internacionais. Nós entendemos que era importante o Banco Central Brasileiro dar um sinal, então nós passamos a fazer parte do NGFS, que é o Network for Greening and Financial System. Já são vários bancos centrais e a gente está agora fazendo a formulação, participamos ativamente na formulação de melhores práticas internacionais. Essa adesão foi muito bem-vinda, apesar do que nós escutamos e lemos às vezes na mídia, o Brasil tem um histórico muito grande de ações sustentáveis na esfera sustentável. A gente pode citar o Protocolo Verde, liderança regional, o imenso potencial, acho que o ministro Tarcísio mencionou tudo que foi feito, e nós queremos então criar um marco regulatório mais importante, mais robusto nessa área financeira no Brasil. O processo de influência climática, eu acho que isso é muito importante, eu acho que todos terem isso em mente. Ele é um processo que ele foi evolutivo, né? Então, quando eu, me preparando um pouco para esse evento e um pouco também para as discussões das reuniões do BIS, comecei a estudar esse tema, ficou muito claro que a gente tem ondas. A gente teve uma primeira etapa onde o mundo se preocupava em fabricar energia limpa, e foi muito importante, e a gente teve vários efeitos nas matrizes energéticas. A gente tem uma segunda etapa, né, que as etapas elas andam paralelas em grande parte. Uma segunda etapa que foi a parte de agricultura, de produção de alimentos. Então você saiu de falar só de governança climática para a produção de energia, passou também a falar para a agricultura. Então você teve essas duas etapas e mais recentemente eu acho que a gente tem uma terceira etapa que é a mais importante, porque ela vai influenciar mais os países, que é essa etapa de finanças, né? Então a gente consegue ver que hoje essa parte de finanças, conversando com investidores, essas políticas de governança influenciam o investimento das pessoas no dia a dia. A gente pode detectar claramente que tem fundos que só investem em empresas que têm alguma governança, a parte de private equity, fundos de infraestrutura também, o ministro Tarcísio mencionou, fundos imobiliários. Então, essa terceira onda, que eu diria que é a onda financeira, é uma onda que ela vai ter uma relevância muito grande para os países, porque se você não tiver, né, adequado nessa governança climática, você não vai receber investimentos. E no mundo globalizado de hoje é impossível ter um crescimento sustentável sem ter investimento estrangeiro. Então, essas são as três ondas que eu enxergo e acho que essa terceira onda ela está agora num movimento crescente muito grande. Por isso que é importante a gente estar tendo esse debate aqui. Em termos de oportunidade de investimento, eu acho que as principais alternativas, acho que grande parte vai ser discutido aqui em breve. A gente sempre fala do mercado de crédito de carbono, né, e dos títulos verdes, né? Então, quando a gente fala de mercado de crédito de carbono, eu acho que foi uma forma engenhosa de tentar precificar, né, o que os economistas chamam de externalidade negativa, ou seja, é um efeito negativo que a outra pessoa não poderia participar, então ela participaria através da compra de créditos. Ela possibilita que cada país, né, internalize esses benefícios da redução nas suas próprias emissões. Ela consegue destacar o que é emissão do que é o projeto, então você não precisa, de fato, estar no projeto, você pode comprar só a parte da emissão do projeto, né? Então, o mercado global de crédito de carbono, ele vinha numa crescente grande. Eu lembro, ainda quando estava trabalhando na iniciativa privada, que iniciamos na época, em 2007, um projeto de entender por que o carbono era tão pouco precificado, né? Existiam várias iniciativas. O mercado de carbono na Europa começou a subir muito em 2007, antes da crise de 2008, você já tinha vários fundos de investimento aplicando em carbono, e o que se mostrou é que o mercado de carbono é muito cíclico. Quando veio a crise de 2008, os preços de crédito de carbono caíram muito, tinha muito investidor que não era qualificado, não tinha muito conhecimento do que estava investindo, o mercado demorou um pouco e agora, mais recentemente, ele voltou a se recuperar. Então, eu acho que é um mercado que está se recuperando, é importante, eu acho que ele vai ter um papel fundamental, né? Nós em mercado financeiro, nós acreditamos que o preço tem uma grande informação, né?
O preço traz embutido nele uma informação essencial. Então, é muito difícil falar sobre uma coisa que não tem preço, né? Porque você não sabe as relações de demanda e oferta, você não sabe a estabilidade daquele elemento. Então, nós entendemos que uma grande forma de ajudar a governança climática é ter certeza que as coisas têm precificação. Então, hoje, quando a gente olha, e aqui eu estou com dados de 2020 até agora, só 20% da emissão de carbono está sujeita à precificação. Então, inclusive, quando nós estávamos discutindo no começo do governo formas de atuar e de colocar o Brasil no mapa, uma das ideias que foram apresentadas, e nós estamos em estudo, é que o Brasil fosse um centro negociador de carbono. O Brasil é um grande emissor de carbono, poderia ter um centro de trading, de negociação de carbono. Então, esse é um projeto que nós, na época, olhamos. Obviamente, temos outros projetos, mas só para demonstrar a importância que nós damos à precificação, né? Quando nós falamos de títulos verdes, dos green bonds, é um mercado também que tem crescido bastante. Hoje o mercado tem 541 bilhões outstanding, o dado que eu peguei aqui. O Brasil tem 1,5 bilhões, é muito pouco comparado com o universo total. Eu tenho conversado com investidores, semana passada mesmo fiz call com investidores que estão olhando esse mercado. Existe uma falta de informação grande em relação ao que o Brasil está fazendo nessa área climática. Eu acho que nós devemos e podemos participar mais desse mercado. Eu acho que tem uma diversificação de estar nesse mercado que ela é muito boa para os investidores. Antigamente, quando começou, a maioria das emissões era para financiar projetos de energia alternativa, e hoje há vários outros tipos de projetos sendo financiados. Eu olhei aqui os dados, por exemplo, o Green Building, que é edificações sustentáveis, já são 60 bi. A parte de transporte sustentável já são perto de 60 bi também. A parte de energia alternativa, que já vinha adiante, são 150 bi. Então, de novo, a gente tem uma diversificação na área de projetos, que eu acho que é super importante. O Brasil tem um grande potencial em todos esses negócios que foram mencionados. Do ponto de vista do Banco Central, a gente tem algumas ideias de como atrair mais esse investimento, como estimular investidores a olhar mais essa parte verde dos ativos de renda fixa. Nós temos uma iniciativa dentro de um grupo que chamamos de mercado de capitais que está olhando isso e vai ter algumas medidas anunciadas em breve. Essas medidas são complementares ao que está sendo feito pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério da Infraestrutura. Então, eu acho que a gente tem que pensar o Brasil como sendo um projeto, né, de grande potencial ambiental e que tem muito ainda para ser desenvolvido. Mesmo que a gente pense que esse tema é um tema político, é polêmico, é inconclusivo, a verdade é que o mundo já está mudando em relação a esse plano. Se a gente pensar o que está sendo consumido, o que está sendo investido, a gente vê que escolhas fundamentais estão sendo direcionadas por esse tema. Eu acho que o mais importante é que as escolhas fundamentais de nossos filhos vão fazer com que o clima seja um fator muito mais preponderante do que as nossas decisões. Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, presidente. E pegando alguns pontos que o senhor elencou, é justamente o que a gente tem visto no cenário internacional e claro que os nossos dois representantes da comunidade de investidores vão poder elaborar mais, mas que é justamente que é um mercado que é muito puxado pela gestão de riscos, né? E eu acho que nenhum outro setor se tem essa percepção tão latente quanto no agro, justamente porque afeta diariamente, né, o dia a dia da produção. Então, alterações climáticas afetam seja a capacidade de pagamento, seja a previsibilidade da safra. Então, acho que nenhum outro setor conhece tanto desses riscos e que agora vai se traduzindo para o mundo financeiro e que tem sido essa demanda dos investidores, né? Então, estamos ansiosos também para colher as reações dos investidores. Eu gostaria de passar a palavra rapidamente de volta para a ministra, só para dar o pontapé inicial a essa discussão. Ministra, como
a gente falou bastante aqui sobre o cenário que estamos vivendo, né? Choques econômicos. Infelizmente, não é o primeiro choque que vivemos, não vai ser o último. Como que as finanças verdes podem apoiar o setor em um cenário pós-pandemia, diante da necessidade da expansão da produção no país e sistemas cada vez mais resilientes a riscos e choques econômicos? E se a senhora puder fazer a conexão já com a atração de capital privado com a expectativa da nova lei 13.986 para facilitar a entrada de capital estrangeiro. E na sequência eu vou passar a palavra para Silvia Coutinho, que é presidente do grupo UBS no Brasil, e logo depois para o Jeroen Verloon, da PGGM Investments. Ministra, por gentileza, algumas considerações. Tatiane, primeiro, muito obrigado aí por colocar que o agronegócio é o setor mais sensível às mudanças climáticas, e é por isso que o agricultor moderno brasileiro, a agropecuária moderna brasileira, sabe dos riscos e tem usado tecnologia, e a Embrapa tem apoiado muito isso com vários sistemas de produção baseados, enfim, no que vem pela frente, nessas mudanças que o mundo já sente. Então, muito obrigado por ter colocado isso. Quanto à Lei 13.986 e a facilitação da entrada de capital estrangeiro, esses títulos agora eles podem ser expressamente utilizados em atividades sustentáveis, como a implantação de florestas, recuperação de biomas nativos, manejos de florestas nativas ou plantadas, e seus respectivos biomas, além de todas as atividades sustentáveis na agropecuária e na agroindústria também. Os títulos utilizados no agronegócio ficaram mais simples a partir dessa lei, mais flexíveis, com menos burocracia, mais transparência, que é importantíssimo, contendo informações para melhor caminhar, melhor rodar aí os modelos de risco de crédito, né, dos potenciais investidores, proporcionando também segurança jurídica a todos eles. Acho que essa lei ela foi um ganho enorme, ela ainda está terminando de ser regulamentada, mas ela é um grande ganho para a agropecuária brasileira. Como exemplo disso, nós temos aí os CPRs, que todos conhecem, né, de longa data, que foram modernizados, o CRA, estão todos prontos para serem utilizados tanto nos mercados domésticos quanto no mercado internacional, e também podem ser referenciados hoje em qualquer moeda estrangeira, qualquer. Né? Então, eu acho que isso foi um ganho enorme que nós tivemos. Bom, a mensagem que eu gostaria de passar para os investidores é que todos sabemos, né, que a simples oferta dos green bonds não criará automaticamente esse mercado. Né? É necessário que esses títulos sejam críveis, né, que eles, o ponto de partida é conhecer as suas demandas em termos de governança requerida por esses papéis, né, a fim de criarmos esse mercado confiável. E, cada vez, eu espero que ele cresça mais e possa trazer enfim, investimentos maiores nesse setor para a agricultura sustentável. Nesse ponto aí, nós temos que também ter aí os processos de certificação adequados, eles são fundamentais. Nesse sentido, felizmente, vocês aí que têm expertise nisso e vão divulgar agora esses critérios de elegibilidade, né, para a gente espera que isso trará grande impulso para esse mercado. Quero também, de novo, aqui destacar o papel importante que a Embrapa pode trazer. Né? Ela é muito rigorosa, a Embrapa, ela é muito conservadora e vem desenvolvendo protocolos de sustentabilidade que estabelecem aí fundamentos para a disseminação das melhores práticas ambientais em todos os processos produtivos da nossa agropecuária. A integração lavoura-pastagem-floresta, que todos já conhecem, né? Já existem inúmeros protocolos da agricultura de baixo carbono, tanto da pecuária, por exemplo, a pecuária de carbono neutro, está aí, para quem quiser conhecer, e já tem muita gente fazendo. Tem muitos pecuaristas que já adotaram esse sistema. Né?
saúde do solo, idem. Enfim, a Embrapa e outras certificadoras e outras nacionais, eles têm protocolos prontos, né? Eu acho que a gente precisa mostrar para o mundo, mostrar para aqueles que querem investir nesse setor, e para isso hoje nós temos uma combinação. A Lei 13.986, né, que já está funcionando e sendo regulamentada rapidamente aí pelo Banco Central. Roberto tem sido um grande parceiro, sabe da importância disso para a agropecuária brasileira, e tem aí feito com que isso caminhe rapidamente, né? E os protocolos que a Embrapa vem fazendo. Acho que agora é uma questão da gente trabalhar em conjunto. O Ministério da Agricultura tem grande interesse nisso, por todos os motivos, né? Inclusive para mostrar para o mundo as boas coisas que a agropecuária sustentável brasileira tem feito. Então, hoje, para mim, é um dia muito feliz, Stine, Tatiane, Silvia, que nos conhecemos há muitos anos atrás, não foi ontem que isso começou, isso já tem alguns anos de conversa, enfim, com vários atores que nos ajudaram, que nos aproximaram, né? E eu acho que o Brasil está pronto, está maduro, já faz isso, mas nós podemos aumentar essa demanda, né? E vocês serão fundamentais para essa parceria. Então, essas foram as minhas considerações, devolvo a palavra aí para a Tatiane. Muito obrigada mais uma vez, ministra. Bom, agora gostaria de abrir justamente a discussão com os investidores, apenas para fazer uma introdução rápida. Silvia Coutinho, presidente do grupo UBS Brasil, Head para Wealth Management na América Latina. O UBS é o maior gestor de patrimônio do mundo, né? Possui mais ou menos 3 tri em ativos sob gestão, tanto em Wealth Management quanto em Asset Management. E no Brasil, especificamente, é um banco que tem focado mais na parte de banco de investimentos, justamente, e Wealth Management também. A Silvia, que é nossa parceira de longa data também, tem obviamente uma longa carreira no setor financeiro, mas eu gostaria de destacar que a sua conexão, não só com esse setor, mas com esse trabalho especificamente, vem justamente lá de trás da sua formação como engenheira agrônoma, assim como a ministra. A Silvia é exalquiana, e eu sei que temos vários exalquianos nos assistindo também. Então, Silvia, o UBS desempenha um papel super importante no desenvolvimento desse mercado, né? Desde as nossas primeiras discussões lá em 2015. Em 2017, o banco assinou a Declaração de Investidores sobre Finanças Verdes, o que demonstra o comprometimento com o crescimento do mercado local também de títulos verdes, né? A gente falou muito aqui dos investimentos internacionais, até por conta da gente ter um apetite, digamos assim, mais amadurecido na esfera internacional, mas a gente sempre destaca a importância fundamental de se desenvolver esse mercado doméstico também. E ao longo dos anos, você mesma montou um grupo de estudos no UBS e do qual eu participei, e você sempre enfatizou bastante, né, que o Brasil tem os ativos ambientais mais valiosos do planeta e a gente precisa monetizá-los, inclusive para a preservação das nossas florestas. O Brasil também hoje é um dos maiores produtores de alimentos globalmente. Como que as finanças verdes podem alavancar as oportunidades junto a produtores e investidores e os principais fatores que você acha que precisam ser desenvolvidos? E aí, se eu puder aproveitar já ao te passar a palavra, se você puder também reagir um pouco. O governo compartilhou conosco a visão de como fortalecer a agenda de finanças verdes, né, para o agro, com o interesse justamente de atrair investidores privados cada vez mais para o setor. Como um banco de investimentos internacional, com essa forte atuação no Brasil, como que o banco pode ajudar a fomentar esse mercado e ainda mais também destacando a parceria com o Banco do Brasil na parte de banco de investimentos. Silvia, por favor. Obrigada, Tatiane. Bom dia a todos. É um enorme prazer e privilégio, né, poder estar participando desse lançamento. Como você bem mencionou, sou uma entusiasta do assunto de finanças verdes
E eu gostaria também de manifestar o meu apreço aos ministros aqui presentes, né, por estarem apoiando, né, essa agenda tão positiva. Bom, respondendo à sua pergunta, o que nós temos observado a nível global, né? É que os investidores eles têm mudado a forma de pensar em relação aos seus critérios, né, como foi mencionado aqui, em relação às questões chamadas de ESG, ou seja, são as questões ligadas ao meio ambiente, ao impacto social e à governança. E essas questões elas estão se tornando a cada dia mais fundamentais no processo decisório desses investidores, né? Sejam eles pessoas físicas ou institucionais. Como mencionou o Roberto aqui, eles querem entender que tipos de externalidades, né, positivas ou negativas, um certo investimento pode estar gerando, além, claro, da tradicional análise de risco e retorno. Aliás, eu diria que cada vez mais os investidores eles estão associando e correlacionando sustentabilidade a risco e a retorno. E se a gente olhar os dados mais recentes aí dessa crise, o que tem se observado é que as estratégias ESG elas se mostraram de fato mais resilientes, né? E elas performaram melhor. E não foi só por elas não estarem alocadas no setor de energia fóssil, que obviamente foi muito impactado, mas foi também por uma série de outros fatores. E enquanto os investimentos ESG tiveram aportes da ordem de 46 bilhões de dólares durante a pandemia, as demais estratégias, né, tiveram saídas de aproximadamente 400 bilhões. Ou seja, eu diria que essa crise pela qual nós estamos passando, ela deve cristalizar ainda mais na mente do investidor essa correlação entre ESG e risco e retorno. E quando nós falamos do interesse em ESG, de Green Finance, né, muitas vezes a impressão que se tem é que são preocupações de mercados desenvolvidos, né? Mas o BES fez recentemente uma pesquisa com mais de 3 mil investidores em 35 países e os investidores brasileiros, para surpresa de todos, eles foram os que apareceram mais alto no ranking de sustentabilidade, como sendo um das suas principais preocupações, né? Ou seja, o Brasil ele teve, nesse quesito, um ranking acima da maioria dos países da Europa que a gente olhou, que tradicionalmente são os países que mais levam em conta esses aspectos, né? E algumas outras estatísticas interessantes que também aparecem em relação aos nossos investidores agora institucionais é que, como foi mencionado aqui pela Tati por vários, 89% considera que há um risco significativo para as empresas que não adotarem, não é, esses fatores na sua tomada de decisão. E outro dado interessante é que hoje mais de metade do patrimônio mundial está na mão das mulheres e dos millennials, né? E ambos eles parecem muito nas decisões e nos critérios de investimento. Eles querem investir criando as famosas externalidades positivas, né? E eles têm mais de 40 trilhões de dólares em mãos hoje. E como vocês podem imaginar, eles estão exercendo aí uma forte pressão nos seus advisors, né? E nós, como mencionou a Tatiana, somos os maiores wealth managers globais, nós vemos isso muito claramente. E no Brasil, também como foi mencionado aqui, os investimentos focados em ESG, eles representam ainda uma parcela pequena do mercado, né? Mas eu realmente acredito que o setor do agronegócio pode se transformar num grande propulsor de oportunidades de investimento em finanças verdes, assim como o setor de infraestrutura, aqui mencionado pelo ministro Tarcísio, né? Foi muito importante a aprovação do MP do Agro, né? Que desburocratiza e que moderniza o financiamento do agronegócio brasileiro. E eu acho que um outro marco importantíssimo e inovador foi o RenovaBio, né? Que favorece aí o uso de combustíveis renováveis, né, e também premia os produtores mais eficientes. Ou seja, se nós nos compararmos com os demais países, né, o Brasil tem uma legislação única, que é o Código Florestal, tem um agronegócio que cresceu na base da produtividade, da pesquisa e da tecnologia. Ou seja, nós temos, eu diria, um fantástico arcabouço para criar esse tipo de ativo, né?
E com o nível de juros histórico, né, que nós temos hoje no Brasil, nós estamos aí diante certamente de um ponto de inflexão no mercado de capitais brasileiro, que se não fosse, eu acho, essa pandemia, né, nós já estaríamos aí com um pipeline enorme de deals de DCM e ECM, e eu acho que o agro ele tem tudo para entrar com força nesse pipeline, e ainda mais com a diferenciação do selo verde, né, e com isso a gente pode alavancar novas fontes de recursos para o agro, abrindo um leque ainda maior de investidores potenciais por conta desse selo verde. Como mencionou a Tatiana, nós somos focados principalmente em duas áreas, né? Na área de banco de investimentos e de gestão de patrimônio, e com essa parceria com o Banco do Brasil, que é um grande parceiro do agronegócio, né? Nós seremos bastante atuantes, inclusive na área de mercado de capitais local, além de global. E não tenha dúvida, nós queremos estar no epicentro dessas oportunidades que estão sendo discutidas aqui. E mesmo porque o BS, pela sua presença global, ele pode ser uma importante ponte para atração de recursos externos, né? Nós sabemos quem são os investidores e os gestores lá fora que teriam maior interesse nessas oportunidades. E nós temos falado muito, né, em o Brasil se tornar o líder global em finanças verdes. Eu digo, como disse a mencionada Tatiana, eu já digo isso há muito tempo, o Brasil tem os maiores ativos ambientais do planeta e tem o mais competitivo agronegócio do planeta. E nós temos, portanto, total condição de nos tornarmos líderes nessa área de finanças verdes, que, aliás, o mundo inteiro está começando nessa atuada, né? Não é uma coisa... Então, nós podemos não só sermos líderes, mas inovarmos também bastante nessa área. A gente vem nessa caminhada junto com o CBI desde as primeiras discussões de infraestrutura, porque são os dois setores que claramente têm um enorme potencial de alavancar essa agenda. E então, eu acho que, em resumo, né, a gente quer ajudar a trazer dinheiro novo para o agro brasileiro, com ofertas diferenciadas, alavancando esse selo verde, né, e dando acesso ao mercado de capitais tanto global quanto local, porque o investidor local também está migrando fortemente para essas alternativas, né, fugindo da renda fixa tradicional e buscando essas alternativas. E, portanto, existe uma ampliação enorme, inclusive, é uma demanda esperando para ser atendida. Então, eu diria que é o projeto certo, na hora certa, e sem dúvida, esses dois segmentos, especialmente o agro, vão ter um potencial enorme, e conte conosco também para ajudar a fazer essas pontes e criar essas pontes e desenvolver esse mercado de capitais muito focado no agronegócio também. Obrigada, Tati. Excelente, Silvia, muito obrigada. É sempre, acho que, inspirador justamente ouvir o investidor falando, acho que, né, todos os pontos que você colocou, mas principalmente quando a gente, né, ouve a relação direta entre risco e retorno, indicadores sobre melhor performance, que é algo que lá atrás começou como o feeling inicial desse mercado muito puxado pelos investidores e que agora a gente tá vendo se traduzir tanto nos níveis de demanda desses títulos, né, quanto a liquidez mesmo que tem se dado para os títulos e que tem se destacado até agora nesse momento de crise. E eu concordo com você, que eu acho que também, ao mesmo tempo, a gente gerou aí um estoque bastante expressivo de títulos que vão sair. Eu acho que uma vez que os mercados de capitais se aquecerem de novo, a gente vai começar a ver, e agora podendo explorar o setor agro que até então a gente não explorou esse potencial do lado do Brasil. Bom, gostaria de passar a palavra agora, então, para o senhor Jochen Verlum, que é o diretor de investimentos da PGGM Investments, então que vai nos trazer uma visão também como investidor internacional, mas que tem uma exposição a ativos no Brasil. A PGGM é um fundo de pensão institucional, um dos maiores da Europa, com mais de 3 milhões de pessoas trabalhando no setor de saúde holandês, e que investe em diversas classes de ativos no Brasil, desde dívida governamental,
passando por títulos corporativos, equity, além do mercado imobiliário e private equity. O PGGM, além de ser parceiro da CBI, também na esfera internacional, que a gente tem trocado bastante informação com relação ao fomento de mercado no Brasil, a PGGM está ativamente buscando também investimentos sustentáveis que contribuam para o mercado de finanças verdes e investimentos em ODS. E que hoje tem mais ou menos 252 bilhões de euros em ativos sob gestão. Jochen, muito bem-vindo. Espero que você esteja nos ouvindo bem através da tradução. Eu gostaria, por gentileza, de ouvir as suas reações sobre as oportunidades verdes que aqui foram destacadas para o setor de agricultura no Brasil e se você poderia nos dar uma perspectiva sobre como o apetite de investidores internacionais, inclusive tendências para além da Europa, né? Como foi falado aqui, isso é um movimento que vem de investidores no mundo todo, apesar de se ter essa percepção mais clara vindo da Europa. Como que o apetite de investidores internacionais está evoluindo, em especial em relação a fatores não financeiros nas decisões de investimento. E se você puder comentar também sobre o que você acredita que deveria ser implementado para que esse pipeline verde que a gente tem discutido aqui venha a mercado. Como foi mencionado anteriormente, o Brasil aprovou uma nova legislação que agora permite que a dívida do setor agro, principalmente via instrumentos de securitização, como a ministra mencionou, o CRA, esses títulos sejam emitidos no exterior em moeda altamente conversível, né? Então, que isso seja emitido em dólares ou euros. E, então, nesse sentido, como que você acha que isso poderia facilitar, ou se existem outras condições prévias para que isso seja um pipeline financiável? Jochen, muito obrigada. Thank you very much. I hope you can hear me clearly and on the right channel. So thank you very much for being part of this very interesting panel. I'm very honored to be part of this. So maybe one interesting thing that Sylvia mentioned is that initially this was very much considered cynically a European thing. But if you look nowadays, look at the largest pension fund in the world. It's GPIF in Japan. They have about 1.5 trillion in assets. They have signed up agreements with all of the international development banks, including the IBD in Latin America, but also with IFC, etc., to stimulate the green bond market. They're actively also looking for investments. The sovereign wealth funds in the world have also come together to launch a One Planet initiative because they have also realized what could be the impact on my investments and portfolios when you factor in climate risk. Insurance firms internationally, are naturally very cautious, but increasingly you also see new asset managers or existing asset managers launch green-only bond funds. Actually, as recently as last week, one mentioned it. So what we at PGGM are doing, since we are part of the healthcare sector, one of our focus teams has been healthcare, but part of healthcare is obviously access to food. So that involves agriculture, access to clean water and sanitation, as well as climate change, which is renewable energy. And increasingly I think more and more investors will align investments alongside the UN Sustainable Development Goals. And what you also lastly see is that benchmarks are changing as well. And benchmarks where various Brazilian corporates like a Petrobras or a Klabin, etc., are part of, they are starting to incorporate ESG metrics. JP Morgan is in the fixed income space, both for the government bonds and corporate bonds, is a well-known index provider. Similarly, you have FTSE. So you see that this area is moving faster than many would have expected. And increasingly also in Europe, you have a regulation coming in that is going to also impact the way investments are structured, how asset managers create funds, commingled vehicles, but also how asset owners like insurance firms, pension funds, sovereign wealth funds will allocate their capital. I think this is largely driven by two different aspects, the one being risk, obviously, but the second is also return. So for us, we have about 1% of the pension fund's assets are invested in Brazil. So it's about 2.5 billion out of the 250.
More than half of that is actually in government bonds in the domestic currency, in the Brazilian real. So increasingly investors are also asking themselves, what's my exposure to a changing climate? What if there's a drought or a flood? What if the government has to use its fiscal capacity to bail out or rescue companies? You also see that certain sovereigns are actually getting concerned and starting to do catastrophe hedging. So this is all costly, and this is all like government funds that could also go towards education, could go towards healthcare, etc. So that can actually overwhelm, I think, a sovereign's fiscal capacity, its currency, etc. We also look obviously at changing of consumer behavior, but what you also see, some investors, not we, but some are more stricter and actually have been excluding certain type of investments permanently from their investment portfolio. Some have done that for Brazilian government bonds, some have done that for certain corporate bonds. So whilst we won't do that, follow this approach, if this is starting to impact, let's say, the Brazilian currency or bonds in the market, then it's something that we should definitely be aware of and take into consideration. And the second aspect is more the return aspect. And I think too many people, in my personal opinion, are focused on the risk aspect. You also need to focus on the return aspects, and that is what PGIM has been doing to and basically ask itself the question: can we invest in solutions around water, around climate, etc.? And which agricultural companies are operating sustainably and therefore are more competitive and therefore probably going to be the industry leaders of the future, with less downside risk and more upside potential. One very interesting investment PGIM has done in one of its impact portfolios is, for example, a food life sciences company that has developed a food supplement for cows to reduce the methane emission of a cow by about 30%. So these are very innovative solutions that could actually reduce some of the footprints of various activities in the agricultural space. But similarly, actually in Brazil, there have already been many green bond issuers that we have been part of. Rumo is a very well-known transportation name. We also invest in transportation, renewable energy. For example, in India, there's a lot of renewable solar energy potential. Maybe there's onshore or offshore wind. And I think at the end, what you also see is that sovereigns are increasingly issuing green bonds, especially for a sovereign that is large and has a big bond market, which Brazil has. I think there's a huge potential to pull a lot of smaller projects together and issue it under a large single bond. And if you look at some of the recent issuance, Indonesia did one very recently. It was hugely oversubscribed. I think there's definitely potential for very sizable bonds in both dollars, but also in real. And especially if it's in real, I think you would find investors like us definitely participating. And maybe to go to your second question around the pipeline. So as I mentioned, we have already invested in various green bonds. We also look in the bioethanol space, a company like Adeco Agro, which has been part of the carbon credits trading scheme that was mentioned earlier. Mostly Kosan, there are various other entities, and we actually want to also have a dialogue with these issuers and say, look, you should think about sustainable practices. There's definitely unmet demand of green bond finance, basically. I think in terms of the CRAs, when it comes to structured credit, I think one thing to be aware of is that that market is a bit more complex, and therefore it requires perhaps more a risk appetite to invest in that compared to if it's a standard vanilla bond. Or it would be a standard government bond. So that is one thing to take into account. Structured credit is typically associated with real estate or packaged corporate loans into a structured CLO or something. And that has a certain investor base, especially in the US. This is a very large market. So I think one of the important things for Brazil would be to make, how do you inform
foreign investors about how this market works, how does it operate, also legally, how does it work, etc. Obviously, they need to be certified, preferably by Climate Bonds Initiative. Climate Bonds Initiative also certifies the green bonds in the JP Morgan indices. It has helped a lot of sovereigns and corporates with the framework. Second party opinion provider by the likes of a Cicero is also very important, and I think Cicero is one of the better players in that area. And yeah, they need to have the right incentives. So I think also in benchmarks, you know, they see that there's actually an incentive for an issuer to come with a green bond because it tends to attract more weight, and combined with the growth of passive investing, the growth of ETFs, if your weight is quite high because you have a very good profile, and that is naturally going to attract more stable long-term capital. And also in the sovereign space, we would love to see a Brazilian sovereign green bond. Your regional neighbor Chile has done a few now. I think they've all been very big success. I think that would also send a very good signal to the market. And yeah, that's it. Thank you. Muito obrigada, Jochen. Acho que foi um ótimo apanhado aí para a gente ter justamente essa percepção dos investidores. Você mencionou alguns pontos que a gente realmente tem visto no mercado. Cada investidor tem adotado políticas específicas, mas todas indo na mesma direção, alguns investidores excluindo, né, categoricamente alguns setores muito carbono intensivos para não financiar mais, outros colocando metas mínimas de alocação em títulos e produtos financeiros verdes. Então eu acho que a mensagem é que a tendência é essa, o caminho é esse, e que não acho que essa onda vai ser revertida, né? Que realmente é a nova realidade. Fico muito feliz também da gente falar muito de retorno, né? Por tanto tempo a gente sempre falou de risco, e que tão importante quanto gestão do risco é justamente ter essa percepção do retorno e da performance, como a Silvia havia falado. Um ponto que eu queria destacar só com relação a esses novos instrumentos, e aí eu gostaria de passar a palavra para reações tanto do presidente Roberto quanto da ministra Tereza Cristina com relação às falas dos investidores, mas com relação aos instrumentos previstos na Lei 13.986, né? Que foi uma grande conquista, né, ministra? A gente tem falado sobre essa possibilidade, acho que desde as primeiras interações, então realmente foi uma conquista ver essa lei se tornando realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê como o primeiro passo, né? A gente fez uma missão com investidores norte-americanos em janeiro, e uma das coisas que a gente, justamente para testar um pouco o apetite e ver a percepção sobre essa possibilidade de CRA em dólar, outros títulos do agro em dólar, e uma das coisas que a gente percebeu foi justamente na linha do que o Jochen falou, que um trabalho de capacitação e de informação dos investidores deve ser feito a partir de agora para explicar o que pode ser um instrumento que é muito conhecido no Brasil, né, que o setor já entende, que os atores de mercado brasileiros entendem, mas no mercado internacional acho que ainda tem alguns passos aí, né, de conseguir comunicar bem o funcionamento desses títulos, principalmente talvez para investidores que estão acostumados a talvez títulos mais tradicionais, títulos públicos, etc., mas que é uma ótima porta de abertura para que esses investidores possam justamente entrar no setor do agro brasileiro e que antes não poderiam. E aí, apenas agradecendo a menção também à parte de certificação e explicar aqui, né, quando a gente rotula um título como verde, ele sinaliza aos investidores justamente uma série de questões acerca daquele produto financeiro, que ele está, né, contribuindo para classes de ativos de baixo carbono ou de aumento da resiliência, e que ele passou por uma diligência ali com relação às credenciais verdes. Então esse selo ele tem um papel fundamental de sinalizar aí para os investidores. Bom, gostaria de passar a palavra então, acho que
vou começar pelo presidente Roberto, e aí a ministra pode dar as suas reações, e aí na sequência a gente vai encerrar o webinar com a Justine. Presidente, por gentileza. Muito obrigado. Eu acho que, primeiro, sorry for mispronouncing your name, Jerome. I said Jerome, so sorry about that. Voltando aqui para o português, eu gostei muito dos comentários que foram feitos por ele, porque eu acho que tem uma dimensão muito importante. Eu acho que tem alguns mitos que ao longo do tempo têm sido transformados. Primeiro, acho que foi mencionado por ele, que a gente tem que olhar o retorno e não só o risco, né? Eu acho que o retorno tem sido também uma dimensão que os investidores têm olhado, têm investido dessa forma. Eu acho que nós passamos por um momento muito interessante da história, e eu acho que tem muito a ver com tecnologia. Tem a ver com tecnologia para produzir mais eficiente, mas tem a ver também com tecnologia no aumento de perspectiva de ter mais produção, com uma governança melhor em relação ao clima, né? Então, eu acho que a gente vinha, né, historicamente, pensando que nós iríamos para um mundo de escassez, e a tecnologia transformou o mundo de escassez no mundo de abundância. Se a gente pensar que um megawatt-hora de energia solar custava $50 e hoje custa alguns centavos, se a gente pensar que tem várias coisas importantes, como processamento de dados e coisas desse tipo, onde o custo marginal está indo para zero, a gente tem, inclusive, economistas repensando a forma de pensar em economia, porque você tem hoje itens muito importantes que estão indo custo marginal zero devido à tecnologia. Eu acho que, quando nós olharmos daqui para frente, nós vamos chegar à conclusão que essa parte de mudança de governança vai ser feita por uma mistura de hábito e tecnologia, e uma coisa está relacionada com a outra. Por exemplo, foi mencionado o tema das empresas que investem em alimentos para diminuir o efeito flatulência. Na mesma linha, tem empresas que já fazem carne com células que são multiplicadas em laboratório. Eu já comi um hambúrguer desse feito em laboratório, né, e não senti tanta diferença. Existem empresas que estão fazendo proteínas de outros animais, né, como forma alternativa. Então, eu acho que é importante mencionar o tema da tecnologia. Eu acho que a tecnologia é o que está tirando, é o que está nos movendo de um mundo onde nós achávamos que íamos para a escassez, para um mundo onde nós vamos para a abundância. E nesse mundo de abundância, a tecnologia vai nos direcionar para essa governança mais sustentável. Então, eu acho que é muito importante o comentário que foi feito por ele, porque eu acho que é nesse caminho que nós estamos migrando. Eu acho que tem um campo de projetos verdes ligados à tecnologia, que é o que vai revolucionar e acelerar a produtividade nesse sentido. E aí, só em relação à colocação que ele fez do Brazilian Green Sovereign Bonds, eu acho que é um projeto super interessante. Eu, agora mesmo, saindo daqui, vou começar a ver e a trabalhar para ver como é que a gente pode perseguir isso. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente. Obrigada também, Yokun, pela provocação aí. Acho que o mercado global tem demandado bastante, cada vez mais, títulos soberanos verdes. Tem funcionado como um excelente sinalizador de mercado. Então, obrigada, presidente, pelas reações também. Ministra, se eu puder virar a palavra para a senhora agora com relação a reações do que os nossos investidores falaram, e principal mensagem que a senhora gostaria de deixar para os nossos participantes e para o painel. Muito obrigado. Foi muito bom no dia de hoje nós fazemos essa reunião, né, virtual. Gostaríamos que vocês estivessem aqui, que a gente pudesse estar com a Justine aqui em Brasília, com você, Tatiane, Silvia, Jerome. Eu e o Roberto estamos por aqui, já nessa secura que começa essa época em Brasília, mas dizer para vocês o seguinte. Primeiro, eu acho que o mais importante agora é saber o que é que os investidores querem saber mais do agro brasileiro, né? Quais são os projetos de maior interesse e como é que nós podemos trazer esses investidores para mais perto dos produtores rurais que já estão
nesses projetos verdes, né? Nesses projetos sustentáveis. Nós temos que agora sair para a realidade. A gente sabe que já tem alguns produtores rurais, fiquei muito feliz ontem que um grupo aí de pecuária de porte grande acabou de fazer uma grande emissão de títulos verdes, mas a gente não pode ficar num exemplo. Nós queremos que isso seja massificado, até pelo tamanho do agro brasileiro. Então, nós precisamos mais gente fazendo mais de títulos verdes. O pontapé inicial com a medida provisória do agro foi dado, mas é claro que nós estamos abertos aqui a saber o que é que ainda causa dificuldade ou que nós precisamos esclarecer para os investidores. E aí está o ministro Roberto, o ministro Paulo Guedes, nós podemos sentar. O agro tem todo o interesse em atrair esse capital, né, para nos ajudar nos investimentos e principalmente nesses investimentos de ponta, que vão mostrar também a imagem da agricultura, da agropecuária brasileira lá fora. Nós temos muitos exemplos bons e eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para investir no Brasil em títulos verdes. Então, a gente se coloca à disposição para esse diálogo aberto com investidores, através de vocês, através da Silvia. Silvia, é muito bom ter uma agrônoma à frente, né, de uma instituição financeira. É muito mais fácil. É o mesmo entendimento que eu tenho com o ministro Roberto, que já trabalhou nessa área, então a conversa flui muito mais fácil. Jerônimo, muito obrigado por ter falado também em retorno. É isso que nós precisamos. Então, o Ministério da Agricultura, eu não vou mais aqui enaltecer a boa agricultura que o Brasil faz, a boa pecuária, os exemplos estão aí aos montes, nós precisamos melhorar muito, mas com os investimentos que podem ser atraídos para essa boa agricultura, nós podemos levar mais gente, cada vez mais, para essa parte alta da tecnologia, que o Brasil já tem e que nós podemos fazer muito mais. Então, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. E esse é o pontapé inicial. Vamos caminhar e vamos fazer muitos gols juntos, se Deus quiser. Excelente, ministra. Muito obrigada. E acho que, né, é exatamente esse tipo de mensagem que a gente começa aí a transformar e consolidar o que a gente sempre falou que era o maior potencial para finanças verdes no Brasil, além dos setores, digamos assim, mais fáceis que já têm sido explorados em outros países, né? Justamente no setor agro. E o que o Brasil oferece, além de ter esse pipeline verde, é justamente a escala, que tende a ser um desafio quando a gente desenvolve mercados em qualquer parte do mundo. Então, como a ministra colocou, a gente conseguir massificar e dar escala a isso. Bom, estamos nos aproximando no fim do webinar. Eu gostaria de voltar a palavra agora para a diretora executiva da CBI, que fica na nossa sede em Londres, Justine Lee Bell, para considerações finais e desde já agradecer a todos. Sei que tivemos mais de 700 pessoas conectadas ao longo do webinar e então espero que todos tenham aproveitado e já agradeço os painelistas e autoridades aqui presentes. Justine, por gentileza. Thank you, Tachi. So you've heard it today. It's very clear that investors want green, they want scale. They're not limited to one type of financial product. We're even talking about securitization to reach that scale. And of course, even local currency sovereign debt. That was very clear in our conversation today. What was also clear is the ambition on the Brazil side, the work that is advancing, and the fact that Brazil is paying attention. Brazil has the opportunity to be a sustainable agriculture producer at scale, a powerhouse globally. It has work to do to achieve that reputation, to earn that reputation. And I think that what we have seen in the past is the need for better communication, the need for packaging the appropriate investments and creating visibility of those investments to the investment community. It's not just on the investment pipeline side to build that capacity, it's also on the investor side. We need to be investigating domestic buyers as much as the international buyers on what is available in Brazil.
Yes, Brazil sits on one of the most important natural resources in the world. It's a forested state. That will come with challenges, and it is multifaceted. It is not down to one person or one institution in Brazil. It is very much a need for coming together as one. And what today was about was to show those who are listening today that we are getting ourselves on the right foot, on the right direction, that part of the solution is incentivizing. When the industry is able to access cheaper capital to shift to the right practices, when we're able to scale up what is already in place by financing that and leveraging extremely ambitious regulation like the new Forest Code, to be able to use that as a proxy to the international community and ensure the transparency is there for compliance. These are all the opportunities that we have before us to make work. So in terms of having a next steps to today, it's not just about releasing a report and of us doing the song and dance. The work now begins, okay? Writing a report is not the things that CBI and its partners do. We put that stuff to action, and there is a lot to work with. And so through the memorandum of understanding with the government and key ministries, hopefully with an ongoing relationship with the central bank, I have to say, Alberto Neto, it was great to hear from you today, to get the perspectives that you're looking at this from the central bank. You're right, the central bank around the world are stepping up to this agenda. And so your role will be critical in this as well. As much as for yours, Teresa Cristina, continuing to push this ahead as a leader and being a champion on the green finance agenda for Brazil, this does have a knock-on effect. And you know, the support is there to help you achieve that success. And then finally, to the investors, your voices were clear today. They're important. That continuous shouting out of the demand for what you need and what you're looking for. This is what all has to come together to see that shift. And I can say that I'm very hopeful that we're going to see huge successes coming out of Brazil, more of the positive and less of the negative. So thank you to all the panelists for joining us today. Thank you, Tachi, fantastic moderation, I have to say. And we look forward to moving ahead, joining hands, and starting to get the deals out the door. Thank you very much. Muito obrigada, Justine. Muito obrigada mais uma vez a todos os panelistas, a todos que nos assistiram. Gostaria apenas de convidá-los a acessarem o plano de investimentos que agora está disponível no site da CBI. Compartilhamos o link aqui através do site, mas já está disponível no site da CBI. E um ótimo dia a todos. Obrigada mais uma vez. Obrigada.